Então, na minha opinião, se cada um dos deuses que foram desacreditados, em vez de apenas os dois ou três que nos restam, que ainda não foram completamente mostrados como fabricações feitas pelo homem, e se juntaram a Thor, e Ashtaroth, e Huitzilopochtli, e os astecas e todos os outros, se todos estes fossem provados ser fraudulentos e falsos e feitos pelo homem, acredito que nossos dilemas morais seriam exatamente os que enfrentamos agora. Todos nós, ateu, agnóstico, filosófico, socrático ou verdadeiro crente. Ainda teríamos que nos perguntar. Ainda precisaríamos questionar sobre o propósito da nossa existência e as origens do cosmos e da natureza. Ainda precisamos refletir sobre nossas responsabilidades mútuas. Ainda teríamos que nos perguntar sobre como construir a cidade justa, como refletir sobre a verdade e a beleza. Todos esses dilemas permaneceriam exatamente como estão, inalterados por qualquer dimensão sobrenatural. É um problema, principalmente, porque é feito pelo homem, porque até certo ponto é verdade, como até a igreja costumava pregar quando tinha mais confiança, que somos, em algum sentido, originalmente pecadores e culpados. Se você quer provar isso, só precisa olhar para as muitas religiões que as pessoas construíram para ver que elas são de fato o produto de uma espécie de primata imperfeitamente evoluída, cerca de meio cromossomo distante de um chimpanzé, com um lobo pré-frontal que é muito pequeno, uma glândula de adrenalina que é muito grande e várias outras deformidades evolutivas sobre as quais estamos descobrindo cada vez mais. Uma espécie que é predatória, uma espécie que tem muito medo de si mesma e dos outros e da ordem natural. E, acima de tudo, muito disposta, apesar de suas protestações de modéstia religiosa, a se convencer de que as operações do cosmos e do universo estão todas operando com nós em mente. Decida se você quer ser modesto ou não, mas não diga que você é feito de pó, ou se você é uma mulher de um pedaço de costela, ou se você é um muçulmano de um coágulo de sangue e você é um pecador abjeto nascido em culpa. Mas adicione ainda assim, vamos animar. O universo inteiro ainda é projetado com você em mente. Isso não é modéstia ou humildade. É uma falsa consolação feita pelo homem, em minha opinião, e causa grande dano moral. Isso distorce. Começa distorcendo o que podemos chamar de nosso senso moral de proporção. Não há, seja você um materialista ou um sobrenaturalista, nenhuma razão particular para dizer que a vida humana tem um valor inato enorme. Afinal, a religião descarta as pessoas em montes e montanhas e diz: saia, partimos para o fogo eterno. Você é pó, você é nada. Se você não compartilha da nossa fé, é considerado inferior, mau e perverso. Então, não é como se, ao assumir um Deus, você de repente descobrisse que a vida vale a pena afinal. Se fosse simples, não precisaríamos desta discussão. Eu penso nisso. Essencialmente, eu me pergunto, por que eu me importo? Por que me importo não apenas comigo e com meus filhos, mas também com os outros em geral? Se eu não me importasse, não pertenceria a uma espécie que chegou tão longe. Pode parecer uma resposta banal, mas acredito que há alguma força nela. Se não tivéssemos solidariedade humana, se não percebêssemos que somos irmãos e irmãs, um com o outro, que temos responsabilidades, deveres uns com os outros, que estes não são meramente recíprocos em termos evolutivos, em outras palavras, você é legal comigo, eu cuidarei de você, mas que eles podem envolver laços reais, verdadeiros laços de afeto, amizade, até mesmo amor. Se não soubéssemos que éramos capazes de pensar assim, isentamos uma grande minoria de humanos que nascem sem isso, os sociopatas e psicopatas, que suponho que temos que admitir que também são feitos à imagem de Deus, se você aceitar essa tautologia. Não deixa realmente nada sem explicação. Isso nos diria por que tínhamos sentimentos calorosos um pelo outro, e também explicaria por que estávamos aqui em vez de termos nos juntado às espécies que se foram, ou às outras que se extinguiram sob a mesma supervisão divina, devo acrescentar, incluindo espécies humanoides como os Cro-Magnons e os Neandertais, que está bastante claro, enterraram uns aos outros com cuidado e com amor, cuidaram um do outro e assim por diante, mas, de alguma forma, não atingiram algum grau divino.
Você vê para onde estou indo com isso? Eu realmente espero que sim. Pascal sabia que sempre houve pessoas, sempre haverá pessoas, sempre existiram pessoas, que são constitucionalmente incapazes de acreditar nisso, não podem ser levadas a acreditar nisso. Essa foi uma de suas tentativas mais grosseiras de quebrar a resistência de pessoas como eu. Ele disse: olha, o que você tem a perder? Diga que você acredita em Deus. E se ele realmente existir, você tem uma chance de ganhar seu favor. E se você continuar negando a existência dele, e ele realmente existir, você perde tudo. É isso! Não acho que eu tenha resumido de uma maneira injusta. É por isso que é chamado de aposta de Pascal, às vezes de jogada de Pascal. Eles são matemáticos, mas tem o eco correto para mim do trapaceiro na pista de corrida dizendo: como você pode perder? Tenho uma aposta para você. Você pode imaginar algo mais barato ou mais classificado. As duas coisas que ele assume precisam assumir são essas. Um Deus fantasticamente cínico que também é um grande tolo. Uma pessoa desagradável e cínica que é tão grossa que seria enganada por mim dizendo: na virada da moeda que você existe, preciso de um descanso e direi que acredito em você. Ele diz: agora estou realmente impressionado. Você passou por uma transformação moral. Pascal é considerado um dos principais pensadores cristãos. Eu poderia acrescentar. A segunda coisa que ele assume é o tipo mais corrupto e vulgar de consumidor, aquele que cairia em um negócio como esse. E acharia que seria bom, eu aposto, corretamente. Espero que me perdoem, senhoras e senhores, por mencionar isso, porque eu não quero de forma alguma invocar meu próprio caso particular na tentativa de ganhar a sua simpatia. Serei direto. Alguns de vocês podem ter lido que estou doente e posso não ter muito tempo de vida. Considero repreensível que a aposta de Pascal, oferecida a todos em qualquer momento da vida, tende a ser imposta a você. O tempo todo, se você não parece que vai durar muito tempo, por pessoas que dizem certamente que agora você pode estar assustado e não se sentindo no seu melhor e com medo de um fim fedorento e repugnante. Este seria o momento ideal para rejeitar todas as crenças de uma vida inteira. Isso vem naturalmente para muitas pessoas de fé. Não me importo comigo, mas acho que é o tipo mais vil de intimidação a ser infligido em pessoas no hospital e em situações extremas. As pessoas têm a audácia de me perguntar: se você não acredita no céu e no inferno, o que dá sentido à sua vida? Você não percebe uma leve ofensa e uma certa falta de lógica nessa pergunta? Você quer dizer que eu teria muito mais sentido na minha vida se eu pensasse que iria morrer e me seria dada uma chance, ou teria sido dada enquanto eu estava vivo, uma chance, e se eu tivesse cometido um erro, seria condenado eternamente. Que esse seria o tipo de juiz que eu enfrentaria. E enquanto isso seria aconselhável viver minha vida em propiciação a este ditador sobrenatural. Isso daria mais sentido à minha vida do que minha visão contrária a Pascal, contra Pascal, que se houver algum juiz assim, poderei dizer: pelo menos nunca fingi acreditar em você para ganhar sua aprovação, senhor ou senhora, conforme o caso. Se você é como dizem, terá percebido que esses eram meus pensamentos. Ao menos não fui hipócrita. Pascal diz para, no mínimo, fingir que acredita. É ganha-ganha. Isso é raciocínio corrupto. É o raciocínio de um charlatão, sem dar sentido à vida. Ainda assim, por que me importo? Por exemplo, por que eu me importo? Por que eu me importo com Ruanda? Por que eu me importo com meus amigos iranianos lutando contra a teocracia? Por que eu dedico meu próprio tempo a eles? Bem, eu vou te dizer por quê. E eu espero, e eu digo isso, eu suponho, correndo o risco de constrangimento. Me dá um grande prazer fazer isso. Gosto de sentir que estou vivendo, já que só temos uma vida, que eu posso ajudar as pessoas a torná-la livre da melhor maneira que posso e auxiliá-las na verdadeira luta pela liberdade que, em sua forma mais essencial, é a luta contra a teocracia, que é a forma original de ditadura e violação dos direitos humanos, na verdade, assume
Se William Wilberforce foi realmente motivado pelo cristianismo em sua campanha contra a escravidão, ele deveria ter sido, porque já era hora que havia um cristão que disse que esse comércio já durava tempo demais. E qualquer cristão deveria ter se sentido responsável por dizer isso, porque durante todo o período de sua existência, a escravidão e o comércio de escravos foram justificados diretamente por referência à religião cristã e por referências diretas à autorização para a escravidão que está contida na Sagrada Escritura. E é por isso que gostamos do capitão que escreveu Amazing Grace, porque ele havia sido o capitão de um navio de escravos. E ele era tão cristão quando estava fazendo a primeira coisa, quanto quando estava fazendo a segunda. No entanto, a chance de um membro da sociedade americana anti-escravidão, Thomas Paine, Benjamin Franklin, entre outros, não ser cristão seria extremamente alta. As chances de que, até muito tarde no século XIX, um defensor da escravidão fosse cristão eram estatisticamente enormes. Portanto, não prova absolutamente nada sobre o cristianismo que alguns de seus membros finalmente se voltaram contra uma de suas práticas e imposições mais repugnantes. E se eu fosse cristão, eu evitaria esse argumento muito cuidadosamente, pois tende a mostrar que não há base na fé para a moralidade, que nossa moralidade é inata em nós. E é muito bom quando às vezes a religião alcança a moralidade para variar. Obrigado. Se permitirmos escolas religiosas, eles poderão ter as deles. Suicídio cultural. Suicídio cultural. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer onde você mora. A segregação de escolas protestantes e católicas na Irlanda do Norte funcionou muito bem. Você sabe que o resultado foi maravilhoso quando isso foi permitido. Eles têm fé diferente. Pensei que ambos fossem cristãos. Eu não posso arbitrar isso. Não, eles deveriam ter escolas separadas. Eles nunca deveriam se encontrar, nunca se casar, nunca socializar. Isso funcionou lindamente. Agora, vamos fazer isso também para judeus e muçulmanos no continente. Deixe todos eles mentirem para seus filhos. Deixe todos eles darem seu mito especial. Deixe-os dizer que são diferentes. Não permita que digam ser membros de uma sociedade civil, país ou nação. Permita que se identifiquem pela fé. Estou ansioso para ver o que acontece. Acho que sei o que está por vir. Não quero que meu amado país de nascimento se transforme em algum maldito Líbano. Por pessoas de fé. Não vou aceitar isso e lutarei contra também. Prepare-se para lutar quando tentarem fazer o mesmo com você. Não permita isso. Colocar a palavra fé na frente de algo não é desculpa para barbárie, crueldade, ignorância e estupidez. Colocar reverendo antes de nomes como Falwell ou Sharpton não significa que você deveria estar na MSNBC. Aprenda a resistir. Você vai precisar. Christopher, estou com você. bem aí com... Eu não acredito que fui criado. E não acredito que fui criado doente e depois ordenado a ficar bem. Eu escolho não acreditar nisso. Não acho que seja uma proposta plausível. Eu não acho plausível dizer que você odeia o pecado e ama o pecador quando você fala como o Sr. Donoghue fala sobre homossexuais. Agora, por que as pessoas morrem por causa do sexo? É porque estão praticando sexo natural ou estão praticando sexo promíscuo não natural? Como você ama alguém, você os ama dizendo a verdade, não confirmando ou afirmando o pecado deles? Levítico 18. A lei perfeita de Deus, quando se trata de questões sexuais, é que aquele que se deitar com outro homem será apedrejado até a morte. Só estou dizendo. É isso que eu acredito que a Escritura diz, que a homossexualidade é um pecado. É um pecado. Você acha que eu sou pecador porque sou casado com um homem? Sim, você acha. Você está em um relacionamento pecaminoso e, portanto, está pecando. Acredito que é uma falácia, pois quem diz, não gosto de estupro, mas amo esses estupradores?
Acho que estamos divididos entre aqueles de nós que atribuem nossa presença aqui às leis da biologia e às leis da física, e aqueles de nós que, e somos modestos ao fazer isso, eu acho. Nos submetemos às evidências, mesmo que cheguem a conclusões indesejadas, desde que sejam bem fundamentadas. E aqueles que são presunçosos o suficiente, eu diria, arrogantes o suficiente, na verdade, para pensar que estão aqui, como resultado de um projeto divino. Há toda a diferença do mundo entre essas duas visões de mundo. E a grande diferença é que uma delas tem evidências a favor e a outra não. Uma delas antecipará o que a refutaria. Se você me perguntar, posso dizer que evidência, se apresentada, significaria que eu teria que mudar minha opinião. E o teísta nunca fará isso. Ele nunca te dirá antecipadamente: mostre-me isso, e eu pararei de acreditar nisso. Sempre há uma reposição infinita do recurso infinitamente renovável da fé acontecendo. Na verdade, é a humildade disso que me faz rir de uma maneira que mais me agrada. Os crentes em Deus afirmam ser humildes. Eles querem ser descritos como modestos, porque acreditam que, é claro, Deus lhes diz que são vermes, originalmente pecadores, ingratos, incuráveis, feitos de pó em uma narrativa, de um coágulo de sangue na narrativa do Alcorão, com um começo bastante instável. Condenados desde uma queda original do homem. No entanto, anime-se. O universo foi projetado pensando em você. Isso é uma forma depravada de sadomasoquismo na minha visão. Não é bom para você ir dessa terrível abjeção e servidão em um instante para essa crença de que você é o centro da criação e o objeto do cosmos no outro. É uma terrível alternância. Uma alternância erótica entre ser muito servil e muito arrogante. Ensino desse tipo, ensino sobre abstinência, claramente não pode levar a lugar nenhum. Dizer que a síndrome da imunodeficiência adquirida é a morte pelo sexo é, na minha opinião, cometer uma obscenidade. Lamento ter que dizer que os irmãos e irmãs da nossa sociedade que sucumbiram a essa terrível doença não morreram de sexo ou de sua sexualidade. Lembre-se, a homossexualidade não é apenas sexo, mas também uma forma de amor. Eles morreram. Isso é interessante. Eu me perguntava: que tipo de rosnado eu poderia receber ali? Bem, então eu vou repetir. Os homossexuais expressam não apenas sexo, mas amor. Se não consegue aceitar isso, eu acho que você é o mais pobre. No entanto, do que eles morreram foi de um vírus sujo, que pode e será curado. A clara implicação do que o Dr. Donoghue disse foi um julgamento sobre a preferência sexual deles. Desculpe, não posso ficar aqui. Prefiro ficar aqui e aguentar isso. Por isso, não acho que a moralidade secular precise ser defendida. Das superstições bárbaras e culpas e sugestões obscenas que são feitas pelos piedosos ou das repressões e motivos insondáveis que estão por trás das pessoas que falam e pensam e soam assim, eu acho que a religião recebe um passe livre para fazer casuísmo moral deste tipo. Eu acho que é possível. Eu posso não ser o melhor exemplo disso. E eu pisquei um pouco com entusiasmo quando os lobbies do álcool e do tabaco foram mencionados há um momento atrás. Se você tivesse incluído armas de fogo, você teria me conquistado por completo. Eu posso não ser o melhor exemplo para isso, mas é possível e provavelmente necessário que as pessoas levem vidas éticas e morais sem reivindicar o solipsismo da proteção divina. Obrigado. Eu sustento que esse tipo de conduta inadequada é inerente e intrínseco à própria religião. Não é um abuso dela, ou algo realizado em nome dela. É uma consequência direta da vontade de acreditar no sobrenatural e da vontade de acreditar em uma ditadura sobrenatural em particular. Vivemos em um planeta muito pequeno, em um sistema solar muito menor, na borda de uma galáxia gigantesca, onde o restante dos planetas, apenas em nosso próprio sistema solar, são ou muito quentes ou muito frios para suportar a vida de qualquer tipo. Como é verdade para grandes extensões de nosso próprio planeta, que está à beira de um clima, como se não soubéssemos antes. Sabemos agora. Então dizer que isso é o centro do universo.
E o objetivo de todo o cosmos é produzir essa conversa, é uma coisa extraordinariamente centrada em si mesmo, parece-me. E também não retribui por seu egocentrismo, que poderia ser desculpado, nos termos randianos, pelo menos vamos pensar que somos deuses. Pelo menos, vamos acreditar que somos os maníacos sexuais mais carismáticos e belos que já apareceram em qualquer planeta. Não produz nenhum conhecimento. Não nos ajuda minimamente a esclarecer qualquer coisa. Não. Acho que faríamos muito melhor em entender nosso lugar no cosmos. E acho que se fizéssemos isso, nos voltaríamos uns aos outros com um pouco mais de respeito, preocupação, compaixão e compreensão. E talvez para aqueles que encontramos mesclados em nosso próprio DNA. Bem como ter essa maravilhosa sequência, tendo abolido o racismo e o criacionismo de uma só vez, eu considero isso um grande avanço, devo dizer, para entender a nossa parentesco com todos os outros humanos, com alguns outros animais, até mesmo com vegetais e plantas. Isso não me faz sentir pior, me faz sentir melhor. Isso também me faz sentir que sei onde estou, o que as outras coisas simplesmente não fazem. Eu não trocaria isso por nenhuma de suas pseudo-universalidades. Desculpe. Não consigo acreditar que estamos aqui sozinhos, apenas nós dois, 100%. Não consigo acreditar nisso, ok? É um pensamento sombrio. O problema é que você não deve desacreditar coisas só porque não quer que sejam verdadeiras. Acreditamos em coisas porque gostaríamos que fossem verdadeiras. E temos medo da morte. Somos a única espécie que sabe que vai morrer, e nem todos estão felizes com a ideia de partir e voltar a ser átomos. A religião promete falsamente que se você se juntar ao grupo certo, ou fizer as orações ou obediências corretas, uma exceção a essa regra será feita no seu caso, o que é, obviamente, um absurdo. São mentiras profissionais, para lucro, por sacerdotes, mas o desejo de acreditar e se entregar ao pensamento desejoso era muito grande. Ela queria saber quando descartei isso, mas como já disse, talvez não estivesse atenta quando fizemos a velha senhora June Watts. É mais uma questão de perceber que eu não acreditava nisso, do que ter acreditado e repudiado isso. Isso foi para mim uma realização de descrença, ao invés de uma experiência de conversão. Existem, como continuamos sendo informados. Bem, mas pense em quantas pessoas são fiéis e religiosas. Bem, se isso é um ponto, o que eu duvido que seja, então também deve ser um ponto que existem muitos de nós que somos tão constituídos que não podemos acreditar nesse absurdo. Simplesmente não faz nenhuma impressão em nós. É ruído branco. Isso escorre como água nas costas de um pato. E nós também somos feitos à imagem de Deus, eu presumo. Então, ele deve ter querido que houvesse algumas pessoas que não fossem enganadas. Por que você acha que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo acreditam na existência de algum tipo de poder superior? Eu não sei se eles acreditam, mas acho que o motivo seria: vamos conceder que eles realmente acreditam nisso e dar-lhes crédito pela sinceridade na crença. Minha análise no meu livro é esta. Somos animais que buscam padrões. É uma coisa boa sobre nós que procuramos padrões, procuramos recorrências e consistências e assim por diante. É uma fraqueza, bem como uma força, porque, por exemplo, preferimos uma teoria da conspiração a nenhuma teoria. Nós realmente procuramos padrões e é bastante difícil para nós imaginar que não conhecemos a causa das coisas ou a primeira causa. Gostaríamos de pensar que poderíamos descobrir isso. E também é muito fácil nos convencer de que tudo é sobre nós e que somos o objeto de tudo isso. Então, se as pessoas dizem: olha, as estrelas se movem de uma maneira previsível, as estações se movem de uma maneira previsível, deve haver algum sistema aqui, deve significar algo, deve ter sido iniciado por alguém. Como você sabe, todas essas são suposições bastante injustificáveis, mas o contra-intuitivo é o problema com a verdade disso. Não se considere o centro do mundo. Tenha muito cuidado ao presumir que você é o objeto de um design divino, que há algo especial apenas em ser você.
Isso é tudo que você tem que provar. Por que uma pessoa como você não teria Deus ao seu lado? Por que não seria? Claro que Deus se importaria com quem eu durmo, o que eu como, que dia santo eu observo. Por que ele não se importaria? Certamente é por isso que os céus estão organizados na beleza estrelada no raio, na forma que eles assumem. E então você lê Hamlet. Reflexões com Yorick ao lado do túmulo. E você é forçado a se perguntar se talvez, mesmo que seja um pensamento menos belo, poderia ser que as galáxias não estão organizadas pensando em você. Você me perguntou o que eu acho que é a fonte. E onde parece questionar de onde vem minha centelha divina? Bem, querida, eu não sei, mas não me importo de não saber. Estou animado para explorar novos limites da minha ignorância. Sócrates foi mais sábio quando disse que educador é aquele que tem ideia de quão pouco sabe. Quanto mais educação você recebe e mais velho fica, mais descobrirá que sabe cada vez mais sobre menos coisas e mais coisas. E é maravilhoso! É um tremendo experimento em aprendizado. Então, estou bastante feliz em dizer que não sei, mas o crente tem que dizer que sabe. Eles não podem contornar isso. Se não for verdade, como diz São Paulo, que Cristo crucificado ressuscitou, somos as pessoas mais infelizes vivendo. Isso eu posso levar a sério e entender. Permito-me duvidar disso. Não acredito que haja qualquer salvação ou redenção. Nenhuma pessoa, nenhum outro ser humano, nenhum outro primata, nenhum companheiro mamífero meu, por mais inteligente que seja, está em posição de dizer que conhece a vontade de Deus, ou a palavra de Deus, ou o desejo de Deus, ou a intenção de Deus. Essa informação não está acessível aos seres humanos, e, portanto, minha primeira afirmação é essa. Aqueles que afirmam que sabem já estão, de certa forma, desacreditados. Eles estão iludidos e, de certa forma, são os primeiros que têm que admitir que o argumento continua sem eles, porque todos nós temos que ficar cada vez mais impressionados, o tempo todo, mais e mais impressionados com isso à medida que descobrimos o quanto mais há para saber pelo quão pouco disso nós sabemos ou podemos saber. São apenas aqueles que dizem que sabem que estão certos que temos que desconfiar a priori, se posso usar essa expressão. Aqueles de nós que dizem que a regra da dúvida e da incerteza, que também rege todos os outros princípios observáveis no universo, acho que têm o direito de dizer que até que algo como evidência seja produzido, temos o direito de estar livres disso. O mesmo vale para nossos irmãos e irmãs muçulmanos. Eles dizem, você pode ainda não saber, mas nosso profeta teve a última revelação, a única. Certo, afinal... Sempre há uma revelação final, a última. Suas revelações não foram ruins. Concordamos sobre o nascimento virginal. Concordamos com você sobre várias das proibições mosaicas mais horríveis. Você percebe que o Islã plagia do judaísmo e do cristianismo apenas as partes mais horríveis e deixa de fora as coisas gregas. Eles fazem tudo, mesmo quando não deveriam. Nós até pensamos que vocês são pessoas do livro. Eles toleram vocês. Em outras palavras, eles dizem, nós toleramos vocês. Eu não vou ser tolerado por essas pessoas. Dizem que temos algo supremo e definitivo. Você só precisa deste livro. Se você apenas conseguir acreditar nisso, você seria feliz. Mas nossa felicidade depende da sua. Agora, eu sinto muito em dizer isso, e vou colocar da maneira mais suave que posso, mas me recuso a ser falado nesse tom de voz por qualquer pessoa. Espero que isso esteja claro. Que isso fique bem claro. Não vou tolerar esse tom comigo. Não vou ser tolerado pelos admiradores de uma população camponesa analfabeta do Oriente Médio. Deveríamos superar isso.
sobre essa questão de quem é o chefe e por que eu não acho que a ideia do Pai Eterno seja boa. Tenho certeza de que não sou o único pai aqui. Eu tenho 3 filhos. Meu trabalho como pai é sair do caminho deles. Fazer o meu melhor por eles e depois dar-lhes espaço. E se eu lhes dissesse para não se preocuparem, que eu sempre estarei aqui? Não no sentido de que sempre estarei aqui para você. No sentido de que eu nunca vou embora. Você nunca verá minhas costas. Nunca dirá adeus, papai. Não, eu sempre estarei aqui. Na verdade, estarei aqui muito depois de você ter morrido. Na verdade, estou ansioso por isso, pois assim poderei julgá-lo. Isso nem sequer é uma forma benevolente de despotismo, não é? Quando você permite-se pensar sobre isso. É um pouco pior do que eu estava dizendo antes sobre a maneira que a religião faz as pessoas serem primeiro terrivelmente abjetas e depois terrivelmente solipsistas, arrogantes e presunçosas. Se fosse verdade que todas essas coisas são atribuíveis a um Pai eterno que é insondável, exceto por aqueles que afirmam, como o Dr. Lennox faz, fontes de informação negadas a mim e a muitas outras pessoas, o que isso significaria no mínimo? Isso significaria que estaríamos vivendo sob uma ditadura inalterável e incontestável, que pode ou não ser benigna. Não há garantia de que seria benigna. Em minha opinião, ditaduras benignas são as piores, mas isso é outra história. Isso implicaria em estarmos sob controle ininterrupto, o dia inteiro. Vigilância, acordados e dormindo. Nunca teríamos um momento privado. Tudo o que fizéssemos e pensássemos seria conhecido, supervisionado e vigiado, e seria recompensado ou punido. Nem mesmo o grande irmão do 1984 de George Orwell poderia ter certeza absoluta do que todos os seus súditos pensavam. Mas havia o crime de pensamento. Você poderia ser acusado disso sob a dispensação divina. Sem problemas. Você é condenado por crime de pensamento, antes mesmo de ter o pensamento. Porque tudo é conhecível. E como o Deus que te condenou saberia? Porque ele já te criou cheio de sujeira, pecado e maldade. Isso faz parte do design. E o horror disso, o elemento fascista disso é este. Você é criado doente e então você é ordenado a ficar bem. Então você é criado cheio de pensamentos sujos, e maldade e ambições erradas, e natureza impura e suja, e então te dizem que é melhor se curar bem rápido. Caso contrário, eu não serei responsável pelas consequências. Este é o pior tipo imaginável de falta de liberdade, e tenho que dizer que desconfio daqueles que desejam que isso seja verdade. Na minha opinião, a emancipação original, a primeira emancipação que os humanos devem passar é a libertação de si mesmos desta algema forjada pelo homem e pela mente. Você pode se perguntar, por que eu não quero e não desejo que seja verdade? Bem, eu vou te dizer porque... Uma vez que você admite que este déspota existe, você se encontrará no mundo real, aqui e agora, submetido à regra do poder feito pelo homem, puramente poder feito pelo homem, governado por outros primatas e outros mamíferos que afirmam ter o direito de fazer o que quiserem com você porque eles têm Deus do lado deles e porque o governo deles é divino. Quando José descobriu que Maria estava grávida, ele não acreditou de repente em um milagre. Ele queria se divorciar dela porque sabia exatamente de onde vêm os bebês. Ele não era estúpido nem pré-científico. E levou muita convicção para ele aceitar o que eu acredito ser a verdadeira solução, que este foi um milagre único de Deus se codificando na humanidade. Ok, então vai... Se você promete fazer algo rapidamente e descobre que sua esposa está grávida, mas não é seu filho, a única alternativa é que seja obra do Espírito Santo. David Hume lida bem com a suspensão das leis da natureza. Ele diz que no caso delas serem suspensas, você tem que se perguntar, elas foram suspensas a meu favor ou... estou possivelmente sob um equívoco. Thomas Paine questiona se é mais provável que as leis da natureza sejam suspensas ou que uma jovem judia esteja mentindo. Precisamos amadurecer além disso. Esta questão do começo das coisas
É, claro, muito importante. E se você acha que deve ter tido um iniciador, bem como um começo, que não é apenas um design ou um design aparente, mas deve ter tido um designer, você está apenas pedindo para que outra pergunta seja feita, que é: quem criou este criador? Quem projetou este designer? Quem criou o motor primordial original? Quem foi o responsável por aquele motor primordial? O termo comum para isso em lógica e algumas causas filosóficas é uma regressão infinita. Isso não leva a lugar nenhum. Mas, como digo, não te levaria à religião, mesmo que pudesse provar que houve um motor primordial. Isso não te levaria à adoração de outros seres humanos como se fossem profetas ou salvadores ou redentores. Isso não pode te levar lá. É uma questão de fé ou não. A física não pode ajudar nisso. Além disso, eu acho, existe um problema ontológico quase intransponível envolvido aqui. Suponha que seja verdade. Suponha que eu conceda isso. Suponha que deve haver tal designer ou indivíduo, uma inteligência, algo como uma pessoa que faz isso. Como eu poderia saber disso? Qual pessoa é mais inteligente? Suficientemente mais inteligente. Talvez eu devesse dizer, inteligente o suficiente, mais inteligente do que eu, mais inteligente do que qualquer um aqui. Mais inteligente, eu ousaria dizer, até mesmo do que Frank, para conhecer essa pessoa e o que está em sua mente. Eu afirmo que não é possível para outro ser humano dizer que sabe que isso é verdade, tanto quanto não é possível para mim dizer o que eu não tento fazer, porque não sou irracional dessa maneira. Que eu sei que não é verdade, mas você não vê que há toda a diferença do mundo entre eu dizer que não posso saber e Frank dizer, bem, eu não posso provar, porque ele quer que você acredite que é necessário para que você então se torne cristão. E eu digo que esse é um salto que você simplesmente não pode fazer, e certamente não pode fazer com base em evidências. Acho que os religiosos seriam muito melhores em deixar as evidências de lado, onde eles não se destacam, e se concentrar na fé, onde pelo menos eles podem reivindicar algum tipo de monopólio. Se estivéssemos apenas discutindo questões ontológicas, tudo bem, e poderia ser bastante divertido. Eu poderia dizer que você requer um grau mais alto de padrão de prova para a sua proposição do que eu talvez precise para a minha, e você provavelmente aceitaria isso e assim por diante, e nós poderíamos ir e voltar. Estaríamos novamente brincando com a essência da questão, que é esta. A diferença entre o teísta e o deísta é a seguinte. O deísta diz que pode não fazer sentido sem algum tipo de designer. O teísta diz, quando eu te digo o que fazer, Christopher, eu tenho Deus do meu lado. Você, ao deísta, diz que ele pode dizer o que Deus quer de mim. Qual comprimento eu deveria cortar do fim do meu pênis? Se eu sou um menino, ou tenho um filho homem. Ou do clitóris se for uma criança do sexo feminino. Ele sabe com exatidão quais devem ser as proporções disso. Qual deve ser a dieta, quais devem ser as leis alimentares, com quem eu deveria dormir e em que posição. E desde Deus nunca aparece diretamente para dar instruções. Isso é feito por representantes humanos que afirmam agir em seu nome, o que é bastante conveniente. Então é por isso que acho que seu padrão de prova deve ser muito maior. Porque se você, a razão pela qual este ponto é importante para você é porque significaria poder real no único mundo que realmente existe, que é o mundo material, de você sobre mim. E você se pergunta por que não estou interessado. Se Jesus, Maomé, Abraão e Moisés nunca tivessem nascido, o que de qualquer forma eu tendo a duvidar, ou se todas as histórias contadas sobre eles, se as crenças religiosas fossem falsas e isso fosse descoberto, algumas pessoas entrariam em pânico. Elas se perguntariam, o que faremos agora sem nossa base moral? O que poderia ser mais absurdo? Na verdade, a posição que ocupamos seria exatamente a mesma que é agora. Se nenhum desses textos jamais tivesse sido escrito, se nenhuma dessas supostas declarações jamais tivesse sido feita, ainda teríamos que raciocinar juntos sobre como tratar um ao outro, sobre como construir uma cidade justa e sobre como ter ironia em um senso de humor. Então, essa é a minha resposta.
E eu acho que a ideia de que é necessário uma ditadura sobrenatural para pensarmos sobre nossos deveres e responsabilidades uns com os outros é a ideia mais sinistra já inventada. Essas perguntas não podem ser encaminhadas a um querido líder celestial. Nós não vivemos e não desejamos viver. Felizmente, em qualquer caso, não temos que viver em uma Coreia do Norte divina. Obrigado. Nós temos o dom de buscar padrões em nossas mentes. E vamos perseguir esse dom muitas vezes à nossa própria custa, mas com grande perigo e muitas vezes com grande engenhosidade que tem um lado positivo e um negativo. Isso frequentemente significa que preferimos uma explicação sem sentido ou uma teoria da conspiração a nenhuma explicação ou teoria. E a religião ocupa seu lugar em nossa revolução, desta maneira precisa. É a primeira e pior explicação que encontramos. É o melhor que pudemos fazer quando não sabíamos que vivíamos em um planeta em resfriamento com grandes fissuras em sua crosta. Quando não sabíamos que existiam micro-organismos que tinham poder sobre nós. Não tínhamos controle sobre os planetas. Quando não sabíamos que a Terra era esférica, desconhecíamos que orbitávamos outros corpos celestes. Tudo era aterrorizante, novo, misterioso e muitas vezes letal. Foi nossa primeira tentativa de filosofia, cosmologia, geografia, biologia e todo o resto dessa maneira. Uma tentativa desesperada, pertencente ao choro, medo, ignorância infantil da nossa espécie, mas muito necessária. E ainda tem a vantagem de ter chegado antes. A terrível vantagem sobre a mente e o aprendizado que possui é a sua originalidade. E a história da emancipação humana é a luta para se afastar dessa primeira tentativa aterrorizante, tola e ignorante. A espécie deixou a África cerca de 75 mil anos atrás, provavelmente reduzida a cerca de 2 ou 3 mil pessoas, como resultado de uma terrível perturbação climática, provavelmente da Indonésia, provavelmente de um predecessor do Krakatoa. O que significava que estávamos tão perto de nos juntar aos 99,8% de todas as espécies que já viveram na superfície deste planeta, que se tornaram extintas. Algum design, a propósito. Abundante criação de incontáveis formas de vida, todas destinadas a serem exterminadas sem deixar vestígios de sua existência prévia. Quase nos juntamos a esse grupo, mas saímos a tempo. Suponha que só estamos por aqui há 75 mil anos. Monoteísmo, cristianismo, judaísmo, islã aparecem, o quê? Há 4 ou 5 mil anos no máximo. Se você considerar a existência humana em sua escala mais ínfima, por ao menos 70 mil anos, o céu observa. Enquanto a espécie humana nasce, morre, geralmente por causa de seus dentes, geralmente por volta dos 20 anos. Observa isso com indiferença. Milhares e milhares de gerações, miseráveis, analfabetas, famintas, com fome, sem falar nas guerras que travarão entre si, sem falar nas crueldades que infligirão, bem como as que sofrerão apenas pela existência. E apenas 3 ou 4, talvez 5 mil anos atrás, o céu decide que já é suficiente, é hora de uma intervenção. E a melhor maneira de fazer isso seria na parte mais primitiva do Oriente Médio, não na China, onde as pessoas podem ler e já olharam para telescópios, sabe, na parte mais primitiva do Oriente Médio, basicamente oferecendo sacrifício humano para eles. Essa é uma doutrina que não pode ser acreditada por ninguém que estudou algo científico, algo histórico, algo arqueológico, algo paleológico, algo biológico. Só pode ser acreditado por alguém que quer ser um brinquedo e um escravo de um poder totalitário impiedoso. Não está escrito que eu vim trazer a espada? Não a paz? Certamente está. Não está escrito que aqueles que não me seguirem devem partir e ser lançados no fogo eterno? Não é uma observação muito gentil ou pacífica. Não é dito que se você não abandonar sua família, se não abandonar a economia, se não abandonar todos que te amam e tudo que você ama para se sacrificar por mim, você não é digno.
Essas são afirmações fortemente coercitivas e implicitamente autoritárias ou até mesmo totalitárias. Como Clive Staples Lewis corretamente diz, em uma das raras ocasiões em que concordo com ele, você pode não aceitar que os sermões de Jesus de Nazaré estão corretos, mesmo que não aceite a base religiosa deles. Lewis diz corretamente, se você não aceita que este homem era o Filho de Deus, você terá que notar que muitas de suas declarações e sermões são maléficos, insanos ou ambos. É apenas na crença de que o mundo está muito perto de chegar ao fim, e que ele mesmo tem o direito de reivindicar um papel messiânico nesta conclusão que qualquer coisa disso pode fazer algum tipo de sentido. E todos aqui conhecem pelo menos alguns dos exemplos do que seria considerado maléfico ou insano se as reivindicações messiânicas fossem consideradas questionáveis, o que elas foram. Eu mesmo sou um filho da Marinha. Eu sou de Portsmouth. E há uma história famosa sobre um jovem oficial passando por um exame rigoroso para se tornar capitão. E ele é instruído a se imaginar em uma costa sotavento com um vento muito forte o empurrando em direção às rochas. Ele é perguntado sobre o que fará. Ele diz que vai encher as velas e virar a estibordo, forçando o leme e a roda. Mas o vento persiste, ainda sendo empurrado. Questionado sobre o que fará em seguida, ele diz que vai encher mais velas e... Mantenha a roda baixa, longe do lado sotavento, disseram. Mas você ainda está sendo empurrado para as rochas. O que fará agora, jovem? Apenas encher mais velas e manter o leme e o timão baixos no lado estibordo, quando é interrompido com a pergunta de onde estão vindo as velas extras. Ele responde que, do mesmo lugar de onde está vindo o vento extra. Ao encerrar, quero alertá-lo sobre os perigos da tautologia. Se tudo que não pode ser explicado, tudo que é misterioso para nós, luminoso, digamos, ou transcendente, deve, portanto, ser atribuído à conta ou ao crédito de um ser sobrenatural, então nada resta para ser explicado. Tudo é potencialmente explicável. Não há problema para começar. Não há sentido neste argumento. Não há mistério, necessidade de cogitação ou reflexão. Deve ser parte de um plano divino. Espero que você possa ver a falácia que se destaca de essa conclusão também. Eu me lembro de ser perguntado por um dos meus filhos uma vez: Bang! E eu disse: bem, você tem que imaginar. Isso mostra como nosso próprio vocabulário é pobre. E eu suspeito que nossa própria capacidade também seja. Em outras palavras, eu acho que existem algumas coisas, não que nós não entendemos ou sabemos, mas que nós não podemos. Somos reduzidos a imagens primitivas. Mas eu disse, suponha que você pudesse imaginar toda a matéria, a totalidade da matéria, condensada em algo como uma pequena mala preta e densa, do tipo que você vê pessoas carregando dinheiro em thrillers de crime. E está prestes a voar por cima. É isso que você deveria conseguir. Tudo o que existirá está nisso. Foi o meu melhor. Não creio que muitos fariam muito melhor que isso, se posso dizer. Mas fiquei completamente desmontado quando as crianças perguntaram o que havia fora da mala. E eu pensei que não podia fazer isso. E não conheço ninguém que possa. E isso, de certa forma, seria meu ponto principal. Você precisa saber, não eu. Você é quem diz que sabe, não eu. Os teístas e deístas dizem, vamos lá, nós sabemos. Isso só é possível com um autor. Isso só é possível com um criador, um mestre e comandante, um ditador. De nada, não preciso de 5 minutos. Certa vez, escrevi um livro sobre o famoso Partenon, sem o qual eu e nossa civilização não poderíamos existir. Pré-cristão, a propósito, como é uma enorme quantidade da civilização que Habermas afirma ser inspirada por ela. Isso à parte. A simetria e a beleza, e a música congelada e a poesia do Partenon e do estilo grego são algo indispensável. Se fosse destruído, me sentiria órfão. Mas não me interesso pela religião que o animava. O culto ao palácio de Atena está morto.
e vazio para mim, assim como a ideia de ateniense, imperialismo. Então, os chamados mistérios de Eleusis e o resto. Tudo o que me resta são as escolas de filosofia, que valem a pena estudar. Então, novamente, vai ser uma questão: como nós assimilamos o que era para as gerações anteriores e religiões anteriores e fé extintas, algo tão importante como nós mantemos o valor que é inato sem nos render aos cultos e ilusões que tanto o animaram. Essas são questões culturais muito importantes, e eu afirmo que podemos fazer isso. Eu acredito que podemos recuperar a conexão perdida, aquela que o monoteísmo rompeu entre Atenas e Jerusalém. E poderíamos recuperar um mundo onde a filosofia era valorizada, a beleza da ciência era considerada digna de estudo, até mesmo de reverência, onde a literatura seria a chave para o estudo da ética e moralidade. Se quisesse o transcendente, teria amor, sexo e música. E você não precisaria de permissão sobrenatural para essas bobagens. Bem, sinto muita falta disso. Sinto como se algo tivesse sido arrancado de mim antes de eu nascer. Pela perda disso, mas somos inteligentes o suficiente para recuperá-lo, se apenas deixarmos para trás o horrendo absurdo dos livros sagrados e as pregações repugnantes daqueles que querem que o mundo chegue ao fim. Se você acredita que existe um Criador que te fez de maneira especial e que te observa e supervisiona, que se importa com você e quer que você se dê bem e até mesmo queira que você sobreviva à morte, acho que tenho que dizer. Acho que é uma proposição absurda porque para ser honesto, e uma irracional, e uma fatuidade, e uma sinistra, porque a ideia de querer um pai que nunca morre e não desiste é infantilizante. E suponha que você pensasse isso. Isso não os torna felizes ou melhores. Eles só ficarão felizes quando eu também acreditar nisso. O primeiro princípio é separar isso. Mantenham para si mesmos, frequentem e construam a igreja que quiserem. Ensinem isso com seus próprios recursos. Não peçam ao governo para fazê-lo nas escolas públicas aos meus filhos. Nós não vamos permitir isso. E certamente, quem é o... Em outras palavras, não. Quando me sinto ofendido por um artigo sujo que leio sobre ateus e judeus e secularistas, eu tenho que... Bombardeios de coisas desse tipo vêm até mim o tempo todo. Eu não saio e incendeio a mesquita mais próxima porque fui ofendido, não é? Não seja ridículo. Mas eu deveria respeitar aqueles que fazem tais coisas. Eu deveria tratá-los com uma delicadeza extra. Por que eu deveria fazer isso? Quem é o real ofendido aqui? Não farei alarde sobre meus sentimentos feridos. Tenho pele grossa e amplo respaldo. Estudei Sócrates e acho seu método mais convincente. Mas você age como se eu fosse o que está ofendendo eles ao dizer: eu acho suas crenças, na verdade, bastante inconvincíveis. De qualquer forma, não permitirei que sejam impostas a mim. Isso está claro agora? Está? Espero que sim. Bom. Por que você tiraria algo das pessoas que dá significado para 95% dos americanos e substituiria por algo que dá significado para apenas 5% dos americanos? Bem. Que pergunta incrivelmente estúpida. Primeiro, eu disse repetidamente que isso não pode ser tirado das pessoas. É o brinquedo favorito deles, e permanecerá assim, como Freud disse, no futuro de uma ilusão. Permanecerá assim enquanto tivermos medo da morte e não tivermos problema. O que eu acho, provavelmente será por um longo tempo. Segundo, espero ter deixado claro. Estou feliz que as pessoas tenham esses brinquedos, brinquem com eles em casa, abracem-nos e os compartilhem com outras pessoas que vêm brincar. Isso é absolutamente aceitável. Eles não devem me obrigar a brincar com esses brinquedos. Não brincarei com os brinquedos. Não os traga para minha casa.
Não diga que meus filhos têm que brincar com esses brinquedos. Não diga que meus brinquedos podem ser um preservativo. Aqui vamos nós de novo. Eu não sou permitido pelos brinquedos deles. Eu não vou ter nada disso. Chega de bullying e intimidação clerical e religiosa. Isso finalmente está claro. Consegui passar isso? Obrigado. Conheço o Dinesh há muito tempo. Sei que ele é um homem muito humano, cortês, considerado e decente, e não acho que ele entenda o quão malvado ele soa para tantas pessoas nesta sala esta noite, quando ele diz: olha, você fez uma oferta perfeitamente justa. Podemos te torturar até a morte, se quisermos, pelo único crime de ter nascido. Mas tudo que você precisa fazer é se jogar em nossa misericórdia e tudo ficará bem. Por que você simplesmente não faz isso? Minha querida, meu Deus, você não sabe como soa quando diz isso? Eu mal posso suportar olhar para você. Que você pode dizer algo tão mal, tão estúpido, tão desagradável e tão intolerante. É o que Fulkgrave lhe diz neste maravilhoso verso. Ele diz: aqui está a ordem. Você é criado doente, ele é ordenado se recuperar. Ele é ordenado sob pena de morte e tortura para sempre. Isso é totalitarismo ao máximo grau. Não, é a refinamento mais cruel e estúpido que é possível imaginar. Realmente não entendo quando as pessoas perguntam se parece certo para você dizer que sempre tem a chance de se espalhar e rastejar, e implorar, e suplicar, e você pode se safar. Eu, por exemplo, ficarei extremamente insultado se qualquer pessoa de fé presumir que sua fé lhe dá uma vantagem moral sobre mim. Eu quero ouvir muito mais pedidos de desculpas das comunidades baseadas na fé pelo mal que fizeram. Antes mesmo de começarem a me dizer que eu não saberia distinguir o certo do errado sem a permissão deles. Desculpe, eu não posso ser falado nesse tom de voz e nem vocês deveriam ser. É uma ideia horrível que exista alguém que nos possui, que nos faz, que nos supervisiona acordados e dormindo, que conhece nossos pensamentos, que pode nos condenar por crime de pensamento apenas pelo que pensamos, que pode nos julgar enquanto dormimos por coisas que podem ocorrer em nossos sonhos, que pode nos criar doentes como aparentemente somos, e então nos ordenar sob pena de tortura eterna para ficarmos bem novamente. Exigir isso, desejar que isso seja verdade, é desejar viver como um escravo abjeto. Por que você quer isso? Por que você quer chegar a um término de falta de liberdade? Onde existe uma autoridade celestial da qual todas as coisas dependem e de onde todas as coisas fluem? Por que você quer isso? E como sabe que há algum caso a ser feito para sua existência? Sou abordado por proselitistas cristãos e me dizem: você pode não perceber isso, mas alguém morreu pelos seus pecados. Aproximadamente 2000 anos atrás, ocorreu de ter sido o Filho de Deus. Ele levou tudo isso por você. Basta invocar, jogar seus pecados sobre ele e você será purificado. E você pode esperar pela redenção, pois tem os meios da graça e a esperança da glória. Você pode esperar viver eternamente. Uma oferta bastante incrível para um sacrifício humano. 2000 anos atrás, que você não teve parte, que você teria parado se pudesse, se fosse uma testemunha disso, que você não pediu, que não foi conduzido por você, ou pelo qual você tem certa responsabilidade. Mas deixam por isso? Não, você está livre para recusar esta oferta. Se quiser, é como a aposta de Pascal novamente, pode dizer não a isso. Mas Deus te ajude se você fizer isso. Você será terrivelmente punido por recusar essa gentil oferta. Agora isso é o princípio totalitário novamente. E eu digo isso com o que você pode... Desculpe, você não deve pensar que é meu último suspiro. Eu digo isso decididamente. E após muita reflexão, eu me recuso a ser falado nesse tom de voz, e espero que você também. Um milagre é definido não como uma parte da ordem natural, mas como uma suspensão do natural. Não, uma intervenção. Você não pode dizer de um grande estrondo, que é a fundação, que é uma suspensão do que começa. Você não pode fazer isso. No entanto, se você encontrar alguém na rua que você viu ser executado ontem, você pode dizer que ocorreu um milagre extraordinário ou que você está
sob um grande equívoco. E a lógica de David Hume sobre isso é bastante irrefutável. Ele diz: o que é mais provável? Que as leis da natureza foram suspensas a seu favor, e de uma maneira que você aprova, ou que você cometeu um erro. E em cada caso, você deve. E especialmente, se você não viu isso, você mesmo. E você está ouvindo isso de alguém que diz que eles viram. Eu iria mais longe e diria o seguinte: eu concedo a você que seria possível rastrear a gravidez da mulher Maria, que é mencionada cerca de 3 vezes na Bíblia, e mostrar que não houve intervenção masculina em sua vida de forma alguma, mas ainda assim, ela deu à luz um menino saudável. Eu posso dizer, eu não digo que isso é impossível. A partenogênese não é completamente impensável, mas isso não prova que sua paternidade é divina, e isso não provaria que qualquer um de seus ensinamentos morais estavam corretos, nem se eu o visse ser executado um dia e o visse andando pelas ruas no dia seguinte. Isso não provaria que seu pai era Deus, sua mãe era virgem, ou seus ensinamentos eram verdadeiros, dado o quão comum eram as ressurreições naquela época e local. Afinal, Lázaro foi ressuscitado, nunca disse uma palavra sobre isso. A filha de Jairo foi ressuscitada, mas não relatou sua experiência. E os evangelhos nos contam que na época da crucificação, todos os túmulos em Jerusalém se abriram e seus ocupantes vagaram pelas ruas para cumprimentar. Então, parece que a ressurreição era algo banal naquela época. Claramente, nem todas essas pessoas foram concebidas divinamente. Então, eu te darei todos os milagres, e você ainda ficará exatamente onde está agora, segurando um saco vazio. Agora sobre a questão do Pascal, a famosa aposta que Dinesh colocou tão suavemente, acho que a melhor maneira talvez de distinguir minha visão da dele é dizer o que eu penso sobre isso. A aposta, essa aposta vulgar, esse truque de 3 cartas oferecido por um raciocínio católico, diz: hein, o que você tem a perder, Buster? Aposte que é verdade e ganhe. Aposte que é falso, você perde. Por que isso é verdade e por que isso é moral? Eu tenho que perguntar. Para você concluir, primeiro, quem está perguntando? Quem está pedindo para fazer assim? Quem ou qual divindade está dizendo para errar isso? Estou curioso para ver em que lado você aposta, pois se errar, irá direto para o inferno. E quanto a isso, por um segundo, qual divindade não é capaz de dizer: bem, Sr. Hitchens, percebo que você, mesmo sob pena de inferno e condenação, não concorda em me adorar. Você foi informado sobre as probabilidades e apostas que podem tê-lo impressionado. Porém, você afirma que as evidências são fracas e o raciocínio é pior ainda, não sendo o tipo de divindade que Dinesh de Souza ou Sr. Taunton respeitariam. Você faz concessão para alguma coragem intelectual e integridade moral. Não, você apostou errado. Você vai ser torturado não apenas por muito tempo, mas para sempre. É por isso que acho que posso concluir dizendo que a religião, como oferecida a você por seus defensores, é imoral e irracional. E que a tirania que ela propõe que você viva sob, felizmente, não tem evidências para apoiar a ideia de sua existência. E que por essa descoberta, e somente por ela, somos feitos cientes da verdade, e essa verdade pode nos libertar. A Igreja Católica, disse Newman, acredita ser melhor para o sol e a lua caírem do céu, para a terra falhar, e para todos os muitos milhões nela morrerem em extrema agonia do que uma alma, eu não direi que será perdida, mas que cometa um pecado venial, que conte uma mentira deliberada, ou que roube 1 centavo sem desculpa. Vocês terão que admitir que está lindamente expresso, senhoras e senhores. Mas, para mim, e aqui está a minha proposta, o que temos aqui, e retirado de uma fonte nada insignificante, é uma destilação do que é precisamente torcido e imoral na mentalidade da fé. É o fanatismo essencial, é a consideração do ser humano como matéria-prima e sua fantasia de pureza. Uma vez que você assume um criador e um plano,
nos torna objetos de um experimento cruel, no qual somos criados doentes e ordenados a sermos saudáveis. Vou repetir isso. Criados doentes e depois ordenados a sermos saudáveis. E para nos supervisionar, é instalada uma ditadura celestial, uma espécie de Coreia do Norte divina. Ganancioso, exigente, diria eu, mais do que exigente, ávido por elogios acríticos do amanhecer ao anoitecer e rápido para punir os pecados originais com os quais ele tão carinhosamente nos presenteou em primeiro lugar. No entanto, que ninguém diga que não há cura. A salvação é oferecida. De fato, a religião é prometida pelo baixo preço da rendição de suas faculdades críticas. Poderia-se dizer, deve ser dito, teria que admitir, que a religião faz afirmações extraordinárias. Mas, embora eu sustente que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, ousadamente não fornece nem mesmo evidências ordinárias para suas reivindicações sobrenaturais extraordinárias. Poderíamos começar perguntando, e estou perguntando ao meu oponente assim como a vocês: é bom para o mundo apelar para a nossa credulidade e não para o nosso ceticismo? É bom para o mundo adorar uma divindade que toma partido em guerras e assuntos humanos? Apelar para o nosso medo e para a nossa culpa é bom para o mundo? Para o nosso terror da morte é bom apelar? Pregar culpa e vergonha sobre o ato sexual e o relacionamento sexual, isso é bom? Aterrorizar as crianças com a imagem do inferno e do castigo eterno, não apenas deles mesmos, mas de seus pais e daqueles que eles amam. O pior é considerar as mulheres uma criação inferior. Isso é bom para o mundo? E você pode me nomear uma religião que não fez isso? Na verdade, existe apenas uma cura conhecida e simples para a pobreza, que todos sabem e compreendem bem. É chamado de empoderamento das mulheres. Se você der controle às mulheres, se você permitir que as mulheres controlem o número de vezes que têm filhos, vou colocar isso como estilo de família. Se você der a elas isso, e talvez jogar um punhado de sementes e um pouco de crédito, se você fizer isso, o chão de toda a sociedade vai subir. Todo o desenvolvimento do chão vai subir. Essa é a proposta que Madre Teresa dedicou sua vida a se opor. Me diga uma religião monoteísta que se dedica ao empoderamento das mulheres. A religião força pessoas boas a fazerem coisas cruéis e também faz com que pessoas inteligentes digam coisas estúpidas. Ao segurar um bebê pequeno pela primeira vez, a primeira reação é pensar: lindo, quase perfeito. Agora, por favor, me dê a pedra afiada para os genitais dele para que eu possa fazer a obra do Senhor. Como o grande físico Steven Weinberg colocou no universo moral ordinário, os bons farão o melhor possível, os piores farão o pior que puderem. Mas, se você quer fazer pessoas boas cometerem perversidades, precisará de religião. A maioria da comunidade internacional, incluindo árabes e judeus, concorda que deve haver espaço para 2 estados, para 2 povos na mesma terra. Há um consenso aproximado sobre isso. Por que ninguém consegue? Nem a Organização das Nações Unidas, nem os Estados Unidos da América, nem o Quarteto. A Organização para a Libertação da Palestina e o Parlamento israelense não conseguem. Por quê? Os partidos religiosos têm poder de veto sobre isso, e todos sabem que é verdade. As promessas divinas sobre este território impedem que haja paz. Nunca haverá compromisso. Em vez disso, haverá miséria, vergonha e tirania. E as pessoas matarão os filhos umas das outras por livros antigos, cavernas e relíquias. E quem vai dizer que isso é bom para o mundo? Você deseja que seja verdade que existe alguém que o mantém sob supervisão e vigilância permanentes, que sabe o que você pensa mesmo quando está dormindo, que pode condená-lo? Eu empresto novamente da analogia do grande irmão por crime de pensamento.
e que pode condená-lo para sempre a uma penalidade eterna e tortura se você cometer o menor erro, que o cria doente, que o faz um pecador, que diz que você é originalmente mau, e então ordena que você se recupere sob pena de tortura. O que é isso, senão a mais horrível prostração sadomasoquista da personalidade humana diante da mais interestelar frieza da autoridade e tirania? Por que alguém deseja que isso seja verdade? Emancipar-se disso, parece-me, é o começo da longa história da libertação humana. E desde os primeiros dias, desde Demócrito, desde Lucrécio, desde Epicuro, passando por Spinoza, até Einstein, essa tem sido a verdadeira luta até os dias de hoje. O direito de olhar as igrejas e os padres e as divindades nos olhos e dizer: eu não acredito nisso, eu não acredito em uma palavra disso, e você não pode me fazer. É o início da civilização, bem como o início da libertação. Existem pessoas que, quando uma granada é lançada pela janela, se jogam sobre ela antes que possa explodir. Isso acontece. Existem pessoas que morrem sob tortura sem revelar o paradeiro de seus camaradas. Existem pessoas que fazem trabalho de desarmamento de bombas e ficam desativando um enorme dispositivo. Eles sabem que a qualquer minuto acontece, como sempre foi. É comum a todas as sociedades humanas conhecidas. Está presente em toda a narrativa heróica de todas as sociedades que já existiram. E aqueles que o fazem são honrados. E não requer sanção divina ou permissão. É algo a que todos nós podemos aspirar. Sim, você... Nós não conseguimos isso do Big Brother. Se fizéssemos, isso o depreciaria. Significaria que não era heróico. Não era corajoso nem individual. Não era exemplar. Por que essas coisas são boas? Não merecia nada. Porque seria na esperança de uma recompensa do grande irmão ou por medo de punição dele. Isso aboliria a moralidade. Isso destrói a ética. Isso significa que o exemplo individual é poeira. Quando criança, eu imaginava como seria o inferno. Agora, ao me dizerem que é assim, posso ver como ele realmente é. Punição eterna por atos que não cometi. Entendo esse ponto completamente. Mas eterno louvor a um líder eterno que continua para sempre, sempre agradecendo a ele, sempre se humilhando para ele, sempre se esparramando diante dele. Pensei que isso parecia um inferno. Eu não conseguia imaginar isso, mas após visitar a Coreia do Norte, agora consigo. A expansão, a humilhação abjeta de todo um povo diante de uma divindade. É um estado totalmente devoto a um Deus. E é a tirania mais horrível que já existiu possivelmente na face da Terra. Estive lá e nunca fiquei tão feliz em deixar um lugar, o que os norte-coreanos não podem fazer. Eles não podem. Estão presos nessa prisão divina para sempre, sem conseguir sair disso. Mas pelo menos você pode morrer e sair da Coreia do Norte. O monoteísmo proíbe isso. Quando você morre, de acordo com o judaísmo, do qual o cristianismo é um plágio, e para o islamismo, que é um plágio ignorante do judaísmo e do cristianismo, é quando a diversão realmente começa. É nesse momento que a tirania de fato começa, revelando quem está no comando. Quem quer que isso seja verdade? Quem acha que esse tipo de vida servil, abjeta, rastejante, temerosa, a preparação para uma eternidade de miséria e vergonha, vale a pena ter, vale a pena defender, vale a pena falar a favor? Arriscado como é, aterrorizante como pode ser, nossa única esperança e também nossa única alegria com esse grande risco é a de pensar por nós mesmos e perceber que isso não pode ser feito por nós. Não existem redentores, não existem pais eternos, não há querido líder, não há grande líder, não há líder supremo
para quem possamos olhar para nosso próprio resgate moral ou intelectualmente. Deixo-lhes esse pensamento e muito obrigado pela atenção. Você não pode não ter notado, não apenas apesar de, mas por causa da grande destreza do meu amigo Dinesh de Souza, que ele quer argumentar a favor do deísmo. Em suma, é impossível provar definitivamente a inexistência de um primeiro motor. Você não pode absolutamente mostrar que não há um designer. Você não pode absolutamente refutar. Nenhum ateu jamais foi capaz de desejar afirmar que você pode dizer que não há autor, mas você pode dizer que não há argumento. Pela autoria, ou pelo design, ou pela divindade, ou pelo criador que já tenha sido válido, ou coerente, ou integral. Mas ele quer contrabandear através das alfândegas do argumento sobre o deísmo para o teísmo. Se ele pudesse provar que havia um autor, um primeiro motor, uma divindade, um criador, o que ele não consegue fazer, nenhuma pessoa do lado dele, mesmo tão inteligente quanto ele ou mais, jamais conseguiu fazer. Todo o seu principal trabalho como cristão ainda estaria à frente dele, porque ele ainda teria que ser capaz de mostrar que este autor sabia que você e eu estávamos aqui esta noite, que eles se importavam com quem nós íamos para a cama e em que posição, que eles se importavam com o que comíamos, que eles se importavam com a maneira como circuncidávamos nossos filhos, de que maneira a mutilação genital era feita por nós, que eles se importavam. Agora, há uma enorme diferença entre o conceito de autoria do cosmos e do universo, e a ideia de uma divindade que intervém, se importa, supervisiona totalmente, conhece e alguns dizem que ama, embora tenham muito a provar nesse ponto. E eu começarei por não tentar nada tão obtuso, não tentando contrabandear através da alfândega um teísmo por um deísmo, ou um ateísmo por um antideísmo. Direi especificamente que sou um antiteísta e que acredito que a emancipação da religião é a emancipação fundamental que a mente humana deve passar antes que possa considerar questões muito sérias. Vou expressar isso desta forma. Nossa objeção, minha objeção do nosso lado, ao conceito de um divino, supremacia é esta, que refere todas as questões indecifráveis e agonizantes da nossa espécie, do nosso ser. Como devemos viver? Como faremos a cidade justa? Existe um propósito para nossa existência, como devemos considerar os direitos e deveres que temos uns com e para os outros, e muitas, muitas outras perguntas extremamente árduas e terríveis que nenhuma geração humana jamais resolverá ou será capaz de resolver. E as remete para cima, remete-as para um monarca totalitário, absolutista, incontestável, e diz que apenas este tirano pode decidir. E sem ele, não teríamos conhecimento de ética, moralidade, realismo ou qualquer uma dessas questões. É o início da servidão. É o início da abjeção. É a definição da relação mestre-escravo. É o que precisa ser quebrado em nossa mentalidade antes que possamos ser livres. É o motivo para o Estatuto da Virgínia sobre a liberdade religiosa. É o motivo para a primeira emenda da Constituição. É o motivo para a ideia da separação entre Igreja e Estado, que não pode ser, teologicamente legislar a maneira como discutimos filosofia, moral, ética e todas as outras grandes questões que sempre nos agitarão e para as quais pode-se dizer com justiça, não há fim. Se eu não fizer outro ponto esta noite, se eu não deixar mais nada em sua mente, ficarei grato se você tiver ouvido até aqui. A questão permanece, e eu a formularei novamente de maneira adequada. Se acredita-se que sem religião não poderia haver um julgamento seguro sobre certo e errado, sem evolução de ideias morais e éticas adequadas e sérias. Se isso é verdade, então você deveria ser capaz de ter nomeado, em vez de evitar a questão, uma declaração moral feita, ou uma declaração ética feita, ou ação realizada por um crente, pessoa de fé, que eu não poderia replicar. Agora, eu fiz essa pergunta em público, na televisão,
em encontros cara a cara, no rádio e na imprensa, para o arcebispo de Canterbury, cardeal arcebispo da Nigéria, vários rabinos importantes, apologistas cristãos na academia. Nunca recebi uma resposta para isso. E acho isso interessante. E não só não recebi uma esta noite, recebi uma tentativa de mudar de assunto. Há um prêmio para isso. A propósito, eu cheguei a uma resposta parcial. Melhor do que qualquer uma apresentada por um crente até agora. Vou provocar você sobre o que será. Você pode ter que me implorar mais tarde. Mas há um corolário para minha pergunta. Você pode me dizer uma declaração maldosa feita ou uma ação maldosa realizada por uma pessoa de fé por causa de sua religião? Você consegue fazer isso? Sim, você consegue. Você acabou de pensar em uma. Na verdade, você acabou de pensar em outra. A comunidade de mutilação genital é quase inteiramente baseada na fé. A comunidade de suicídio e assassinato é quase perfeitamente baseada na fé. E, em cada caso, tem autoridade textual absoluta para o que faz. O Antigo Testamento contém o mandado para genocídio, para escravidão, para o assassinato de crianças e idosos. Aliás, sem fazer Peter Singer corar em seu pior dia, está bem ali e é um mandamento. Os 10 mandamentos aparecem em várias versões no Antigo Testamento, provando o triunfo do relativismo até mesmo nessas páginas. Lá estão esses mandamentos, e lá eles permanecem, nas mesmas passagens que o original. E é apenas decidindo que, na verdade, não existem absolutos religiosos e estruturais. É apenas por isso, e recorrendo ao diálogo socrático e à persuasão moral, e, acima de tudo, assumindo nossa própria responsabilidade pela ética que conseguimos escapar das terríveis consequências, ou que atendem às sociedades que tomam seus mandamentos moralmente em forma de tábua e não examinam ou discutem o que faz a boa vida. Então que, por meio de uma réplica imediata, tudo o que sabemos é o quão pouco sabemos. Essa tem sido por muitos anos minha definição de uma pessoa educada. Alguém que sabe o suficiente para saber o quão ignorante eles são. Na verdade, é a única, não é minha própria definição original. Vem do grego. Mas é a única definição que funciona, e ninguém trabalhando arduamente no campo da ciência poderia possivelmente dizer algo menos ou mais sobre si mesmos, especialmente em um momento como este. Mas aí você tem imediatamente a explicação teísta. E deísta tem que ser baseada em uma certeza de que há um supervisor. E se você quer ser um teísta, um criador cuidadoso e interventor que gerencia essas questões. E não houve uma única frase até agora do Dr. Turek em apoio a essa proposição. Deixe-me dar um exemplo. O horizonte de eventos de Stephen Hawking que mencionei. Vou começar com um cosmológico. O horizonte de eventos é a borda do buraco negro. Suponha que você pudesse viajar em direção a um buraco negro e vê-lo, e ver a borda dele e percebê-la antes de entrar e ultrapassá-la. Isso é conhecido como o horizonte de eventos na física. Hawking tinha um colega gravemente doente em Cambridge, que disse que se soubesse que definitivamente iria morrer, gostaria de ir assim, caindo no horizonte de eventos, na borda do buraco negro, porque, em teoria, você seria capaz de ver o passado e o futuro, e o tempo. Exceto que você não teria tempo suficiente para fazer isso. Mas seria uma maneira grandiosa de partir se você fosse um físico. Desvie-se disso, dizem eles, desvie-se daquilo. Esses pensamentos incríveis, majestosos e inspiradores. Digam que isso. Pense na sarça ardente em vez disso. Pense nos milagres triviais testemunhados por pastores de ovelhas na Palestina da Idade do Bronze. E pense na dívida que eles sentem que devemos incorrer por seus pecados. Foi afirmado pelo doutor que os pecados dessas pessoas, as transgressões dessas pessoas e a dívida que eles devem ao seu Criador nos ligam a todos como pecadores. Que pena que não somos perfeitos. Que pena que não há nada que possamos fazer a respeito. Que pena que somos criados já em prisão e temos que conquistar nossa emancipação. Eu te digo novamente, isso é servidão para o poder supremo.
Agora, existem pessoas nesta audiência muito mais capacitadas do que eu para dizer que até agora não há nada em nosso mundo natural que se afaste do cosmológico. Não há nada em nosso mundo natural, o globo em que vivemos, que não possa ser explicado pela mutação aleatória combinada com a evolução por seleção natural. Nada funciona sem essa suposição. Tudo funciona com isso. Há muitas coisas que ainda precisam ser decididas, mas não é uma teoria, ou não apenas uma. Funciona, está operacional. A navalha de Occam afirma que devemos eliminar suposições desnecessárias e inúteis, não requerendo um motor primário. É o que eu proponho que façamos neste caso.